Aqui. A gente estava falando ontem sobre as diferenças da sociedade, né, em relação. Acho que a gente estava falando sobre a diferença da Europa e da gente em função de maturidade de povo, né, de população. E aqui a gente vai visualizando. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos ver aqui. Acho que aqui fica cortado. Pronto. Tá maior agora, né? Aqui. Vou mostrar aqui para vocês isso. Espera lá. Ó, no Google, a gente estava falando sobre o livro, né? Mas tem muita coisa na internet. Vocês estão com aqui, Economia do Setor Público. Sim, professor. Aí, olha, isso aqui tá disponível, esse material é da USP, Economia do Setor Público. Aí tem aqui Silvia Helena. E ele também utiliza, esse autor aqui, que é o Vasconcelos, é uma linguagem bem fácil. E a gente falou no início das aulas sobre o Riani, que é um livro que tem bastante lá na biblioteca física, e tem ele também na virtual da Fibra. E a gente estava falando na introdução dessas funções aqui do governo, de alocar recurso, de distribuir recurso, de ter uma função estabilizadora. E aí eu quis mostrar, porque se vocês jogarem no Google, vocês vão encontrar o livro e vão ter muito material sobre economia do setor público. E daí, o que é que a gente tem que relembrar? A gente já falou muito, é relembrar os princípios da economia. Qual que eram aqueles princípios da economia lá do segundo semestre? São as tomadas de decisões. Como a gente toma decisão, como as empresas tomam decisão e como o governo toma decisões, né? E a questão em relação a salário, em relação a questões econômicas, tudo isso a gente tem que levar em consideração e entender também que não existe uma exatidão quando a gente fala de economia. Muita gente, quando vai estudar economia a fundo, até fala, tem muito cálculo e tudo, mas a gente tem pessoas que são boas de cálculo, conseguem fazer uma interpretação com gráfico muito boa, e tem gente que não é boa de cálculo e tem que ler. E aí, lendo, consegue interpretar também do mesmo jeito, não tem nenhum problema. Então, a gente vê que a ciência econômica, ela é uma ciência social não exata, porque o ser humano sempre consegue deturpar aquilo, né? A gente consegue a gente tem todos os dados da estatística, da matemática, mas consegue tomar decisões erradas. Então, nós somos uma ciência social. E entender ou lembrar, caso dê um bug, ou ainda precisando, se a gente precisar voltar a falar de microeconomia, entender de novo que a microeconomia auxilia na tomada de decisão, na precificação, nas decisões humanas, decisões econômicas. A microeconomia consegue fazer esse estudo. E fatores de produção que vocês já devem ter visto até com outra disciplina, né? A questão da importância da mão de obra, do capital, da terra, de matéria-prima, enfim, levar em consideração toda essa questão quando a gente vê ou quando a gente fala de fatores de produção, tá? Então, muita coisa de economia a gente acaba não deixando passar batido porque a gente vai precisar. Não com aquela
linguagem mais tranquila, mas é levando em consideração que poder público, economia do setor público, empresa pública, decisões públicas, no meio das decisões econômicas, onde está envolvido família, são os demandantes, empresas, que são os ofertantes, e o governo, que age como se fosse um certo gerente, né? E aí a gente vai colocando aqui nos slides essa questão da própria Constituição, do artigo 187, de novo. Vou ter que andar com vade-mecum? Não, é só tu entender que está amarrado, restrito a uma lei maior. Então, eles falam aqui em questão de assistência técnica, cooperativismo, quando coloca aqui eletrificação, irrigação, enfim, é como se o setor público estivesse orientando o governo. Quer ver? Vamos ter aqui um exemplo. E outra coisa, se alguém tiver dúvida, levanta a mão, escreve aí no chat que a gente volta. Mas vamos lá, a importância do setor público. Vocês já ouviram falar na Belém Brasília, né? Sim. Qual que é o número dela? Quem é que sabe? Everson. Belém Brasília é a BR. Só o Google para ajudar, né? Então, olha lá. A 010, que é a Belém Brasília, ela é um espigão. Se vocês jogarem no Google, ou se vocês lembrarem da geografia, ela sai, se for o contrário, né? Ela sai daqui de baixo, do centro-oeste de Brasília, e ela vem na reta até Belém. Então, ela é uma importante via de ligação e de escoamento para a região. Então, a gente, ao longo do curso, vai perceber até a importância estratégica do estado do Pará e de Belém, porque quando a gente fala de Macapá, de Santarém, de Manaus, eles dependem da gente, porque muitas mercadorias sobem pela BR-010, pela Belém-Brasília, e chegam em Belém e engata. O que acontece depois que chega em Belém? De repente tem alguém que já trabalha na área. Vai via fluvial. Aí ele vai ter que descarregar a carreta para uma carreta menor, um caminhão menor, ou vai pegar essa carreta e vai embarcar numa balsa, e daí que vai para Macapá, Santarém, Manaus, etc. Ou então via container, né? Ou então via container. Aí o que acontece? A Belém Brasília veio para facilitar. Alguém chuta a época que surgiu a Belém Brasília? Quando surgiu? Mais ou menos, assim, qual foi o período, qual foi a época, perto de onde? Bora ver como é que tá o Enem de vocês. Pergunta do Enem. Foi do governo de Juscelino Kubitschek, só lembro disso. Isso, nesse período, mais ou menos, quando estava sendo construído Brasília. Eles estavam querendo levar Brasília para o centro-oeste e a gente precisava ter um escoamento daquela produção. Agora, quem foi que construiu? Foi o poder público. Foi, analogicamente falando, a analogia é braba, é como se o setor público que fizesse a ligação através da rodovia. A gente vê muito na televisão, ou quem tem a oportunidade de viajar, que as rodovias no Centro-Sul são privatizadas. A gente vai de carro, de caminhão, paga um pedágio, a cancela abre. A contrapartida é que os asfaltos são melhores, a infraestrutura é melhor e, enfim, tem um asfalto melhor. Aí vamos lá. Por que as nossas rodovias não são privatizadas? Já se perguntaram? Já pararam para pensar? Não. Nós estamos de uma região pobre, entre aspas, e a gente precisa, para que haja uma privatização, eu preciso ter uma demanda por essa privatização. É como se em São Paulo a demanda por privatização fosse mais forte ou maior.
E aqui a gente tem uma baixa demanda por isso, porque a população é pobre. Imagina, tem gente que mora em Coraci e trabalha em Belém. Tem gente que mora em Mosqueiro e trabalha em Belém. Tem gente que mora em Marituba e trabalha em Belém. Não existe isso. Sim. Imagina se lá no viaduto do Coqueiro tivesse uma cancela de pedágio. Qual que seria o impacto? A gente ia ter um custo maior no deslocamento. Estão acompanhando? Sim. Aí, o que acontece? A nossa região ainda não comporta, tem estudos ainda tentando fazer com que isso seja viável ou não. Mas aí tá. Quando a gente privatiza ou vende, vocês já viram na televisão que às vezes tem leilão para privatizar alguma coisa e não tem nenhuma empresa que compre e volta de novo? É como se não tivesse ninguém querendo comprar aquela empresa, aquela concessão. Então, o governo, quando foi nos anos 50, nos anos 60, uma analogia, tá? É como se o governo chegasse assim com os empresários e falasse: "Ei, pessoal, lá para cima, no norte, tem umas cidades para a banda de lá, tem Belém, tem Manaus, é longe, mas chega". Aquele papo de sulista, né? E aí eles ofertam, perguntam para os empresários quem quer assumir aquela região, privatizar e fazer a estrada. É como se a maioria falasse: não, não, deixa quieto. Quanto é a população de lá naquela época? Chutando aqui, 3 milhões. Não, não, deixa quieto. Só aqui na cidade de São Paulo tem 8, 10. Não, bora lá, vai lá só tu. Aí o governo, para não deixar a população desassistida, o governo veio e criou, pavimentou, construiu a rodovia. Aí bora lá para o paradoxo. A nossa rodovia, ela é talvez inferior às rodovias paulistas, mas foi o governo que fez a rodovia. Se fossem os empresários, se fosse depender do empresário, a gente não teria a rodovia. Então, a economia do setor público fez a rodovia para disseminar o desenvolvimento da região e ela não pensou no lucro no primeiro momento, mas no algo social. Então, quando a gente fala na microeconomia dos oligopólios e dos monopólios, é como se as concessionárias, tipo, entre eu ir para o Pará e para o Amazonas, eu prefiro ficar em Minas Gerais, em Goiás, em São Paulo, Rio de Janeiro, porque aqui eu tenho muito mais demanda, a renda da população é maior, eu prefiro ficar para esse lado daqui. Aí eu fiz essa analogia para que vocês entendam que o setor público presente nesse momento nos beneficiou. Tipo, nossa estrada é mais ou menos, não é duplicada, mas é tipo assim, antes ela do que nenhuma. Entenderam a volta que eu dei para que a gente entenda? Uhum. Então, o governo fez aquilo que o setor privado não quis, porque o setor privado pensa no primeiro momento no lucro. Vou até repetir aqui de novo, aquela nossa fórmula que vai entrar na nossa cabeça. Lucro, receita menos o custo. Então, o governo deu o pontapé inicial. Ele trouxe para cá. Aí, com a Belém Brasília, veio eletrificação, veio telefonia, veio internet. Então, a gente pode, numa reunião, assim, numa conversa informal, dizer: eu prefiro que privatize tudo. Mas pensa que o primeiro passo foi dado pelo governo. Tipo, a gente tem telefone celular hoje, mas os primeiros celulares eram públicos. Eu não sei se tem alguém com idade mais de 30 anos que vai lembrar, mas os celulares eram antes da Oi era Telemar, e antes da Telemar era Telepará. E os celulares vinham da Isso. empresa pública. Aí depois privatizou, melhorou. Mas se não fosse o governo, só ia ter celular Rio-São Paulo, aquele eixo lá para baixo. Então a gente nem sempre, a gente gosta de falar que a gente gosta de é bocudo, né? A gente mete logo o pau. Mas olha se não fosse a economia do setor público.
Então, eu estou tentando fazer com que a gente consiga abrir a mente para que privatizar talvez seja melhor. Mas olha só se a gente não tiver cacife para isso, né? Como a gente, eu acho que, não sei se foi aqui na fala de vocês, que a gente falou do Luz para Todos. Eletrificação rural, que está bem aqui na Constituição, ó, 187. Então, o governo colocou eletricidade nas comunidades que não tinha tanto dinheiro para bancar um custo de instalação. Mas o governo foi lá e fez, né? Então, é mais ou menos sobre isso que a gente está aqui falando. Se tiverem dúvidas, vão interromper. Professor, Oi. professor, então o governo ele atua assim meio que para desenvolver a região. Isso. Ele é o primeiro que vai lá e é como se o governo chamasse todos os empresários e dissesse assim, olha, tem um município tal ali, ou então tem um estado tal que a gente quer desenvolver. Aí o empresário pode dizer não. Ele pode dizer, não, porra, bacana e tal, obrigado, mas não estou afim, não. Bora ver daqui uns 10 anos, 20 anos, como é que tá, aí eu vou. Mas aí, antes disso, o governo tem que fazer, entendeu? Sim. Aconteceu mesmo, então, com a transposição do Rio São Francisco? Aham. Então, porque assim, a economia do setor público, vamos dar um exemplo da Caixa Econômica. A Caixa Econômica e o Bradesco, o Itaú, sei lá. A Caixa Econômica ela tem um cunho muito mais social do que o Bradesco e o Itaú, por exemplo. É um banco, tem cheque, tem cartão, tem juros, tem tudo aquilo, mas ele é um banco público que ele deve, é como se ele colocasse o consumidor em primeiro lugar, a população em primeiro lugar, enquanto os outros não. Se tiver lucro, eles vão, se não tiver, eles passam a bola para frente. Melhorou esse exemplo? Beleza. Professor, o BNDES, ele entra nesse incentivo, Isso. Quando a nessa gente fala exploração de novos territórios? Isso, quando a gente fala de BNDES, eu não sei se vocês já ouviram falar, ou alguém já trabalha com alguma empresa que tem até um cartão do BNDES, que é um cartão que te dá crédito mais barato. Então, de repente, se tu és uma empresária e tu quer comprar uma frota de caminhão, tu quer comprar uma caminhonete, tu quer comprar alguma coisa para fazer o teu negócio girar, aí tu pode recorrer ao BNDES para que ele te forneça crédito. Claro que tu vai ter que atingir um critério, um padrão, mas ele serve para desenvolver a economia, tá? Beleza. Qualquer coisa vão falando. Então, a economia do setor público, ela precisa lidar com aumento de preços, com desemprego, com os setores que crescem mais do que outros, com diferenças de salário, com crise no balanço de pagamento. Então, a gente vai observar que o governo ele faz intervenções econômicas, só que não é assim. A gente não vê na televisão, na hora do jornal, na hora que vai passar a notícia, atenção, o governo acaba de anunciar medidas de intervenção na economia através do setor público. Ele não diz isso. Ele diz assim, a taxa de juros baixou, a taxa de juros aumentou, o financiamento para o crédito imobiliário foi modificado. A Caixa Econômica aumentou o limite de FGTS para a compra de imóveis. Vai ter agora o programa Minha Casa Minha Vida. Tudo isso são maneiras de intervenção na economia. Só que a gente, enquanto mero mortal, mero leigo, não percebe, porque não é assim que vai para a televisão. Então, mas isso são maneiras de a economia do setor público estar ali intervindo, certo? Então, É para fazer a economia girar, né, professor? isso, porque quando a gente tem um programa Minha Casa Minha Vida, não é o governo que vai carregar o cimento e a enxada para capinar. Ele vai contratar mão de obra. Então, vai comprar cimento, vai comprar lajota, vai comprar ferro. Isso vai girar a economia. Isso vai fazer com que haja um desenvolvimento econômico
Mas isso vai fazer com que, vê se dá para ver no chat, vai melhorar o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Aí tu pode perguntar, mas como é que vai melhorar? Porque se a gente tem um déficit habitacional e o governo faz políticas para ofertar casas mais baratas, com juros mais baixos, a gente vai diminuir o déficit. Diminuindo o déficit, eu vou conseguir melhorar o nível de vida daquela população. Então, essa economia vai impactar na qualidade de vida da sociedade. Captaram? Sim. Beleza. E aí, tudo isso aqui o governo trata, olha, de vulnerabilidade externa, dívida externa, valorização do câmbio, ociosidade de algum setor, diferença de renda entre setores, comportamento da taxa de juros, elevação de impostos. Tudo isso é o governo que trata. Só que na televisão e na internet não vai dessa maneira, tipo, o governo em busca de fazer uma intervenção, atua vendendo câmbio, vendendo dólar, comprando dólar. Não é assim. No máximo, diz assim, o Banco Central intervém na economia e faz compra de dólares. Já viram falar nisso? Sim. Então, a gente vai tentar, toda vez que assistir uma televisão, lembrar da aula. Tipo, porra, eu não me lembro mais do que ele falou, mas eu me lembro que essa palavra eu já ouvi. E aí tu vai te familiarizando com a situação, né? Então, isso são temas... Oi? Vou fazer uma pergunta com... Pode falar. Logo no início da pandemia, que o dólar estava extremamente alta, como é que o governo interviu nesse cenário aí para diminuir o valor do dólar? Beleza, vamos lá. Vou fazer uma analogia aqui para ver se facilita a nossa vida. Hoje, o litro do açaí está quanto? De 15 a 20. 15 para cá, para o meu setor. Como é? O Quanto é que meu tá aí? setor tá 10. Entre 10 e 15. Eu acho que de 15 Aqui no bairro de Fátima. 15 a 20 tá Aqui mais no bairro do Também Marco tá está entre 12. 10 e 15. Aqui em De 15 Capanema a tá 20 deve 7. ser. R$7 aqui Esse em Márcio, Capanema. Deve ser. Márcio, Oi. aqui no meu setor, essa foi boa. Aqui no Então, meu setor entre 10 e 15. 10 e 15. Vamos agora fazer um complemento. No teu setor que está 10 e 15, nessas últimas semanas, o preço do açaí está diminuindo ou está aumentando? Diminuindo. Concordam todo mundo, independente do preço? Sim, está diminuindo. O preço do açaí está diminuindo por qual motivo? Por causa da safra. Tá chovendo menos. Está aumentando a colhendo safra, não é isso? É a Cada safra. safra, é. Ou então a gente pode falar, está no tempo. Ah, não, professor, porque agora está no Isso. tempo. Tô na época de açaí. Então, olha só, em português a gente fala, está no tempo, está na safra, está aumentando a quantidade de açaí. Quando a gente transforma para economês, a gente fala que o açaí está baixando de preço por qual motivo? Tem muita oferta. Está aumentando a oferta. Aumenta a oferta, o preço diminui. Daqui a pouco Isso. vai diminuir a safra, vai diminuir a oferta, o açaí sobe. Depois Isso. diminui, ele fica o ano todo nessa história, certo? Aí Certo. vamos voltar para o dólar. O dólar tem um câmbio flutuante. Ele sobe ou desce quando o governo intervém. Para ele fazer o dólar baixar de preço, é a mesma dinâmica do açaí. O que é que ele vai ter que fazer? Aumentar a oferta de dólar. Se ele quiser que o dólar suba, ele aumenta a demanda. Aí deu um nó. Calma. O governo tem dólar guardado, a gente tem reserva cambial. E a gente percebe que o dólar está subindo. Se o dólar está subindo, porque a demanda por dólar está maior. Ou está indo para fora, ou as pessoas estão estocando, está aumentando a demanda por dólar. Aí o governo vai lá no mercado, pega ali um maço de dólar e vende. Quando o governo vende, ele está ofertando dólar, ou então ele está colocando dólar no mercado.
Então, quando ele está aumentando a oferta de dólar, ele faz com que o preço Caia. caia. Diminua. Então, é uma analogia. Claro que se tu for ler, aí vai estar falando das regulações do Banco Central, disso, daquilo outro, mas a ideia é a mesma. É oferta e demanda. E procura. Isso. É a mesma dinâmica. Na hora que der um tilt na tua cabeça, aí, porra, o açaí. Pera lá, como é que é a história do açaí? Ah, o açaí é assim, o dólar também vai por esse rumo. E aí eu acho que facilita o entendimento. Mas é o governo que fica ajustando, certo? Então, isso daqui, por que é importante a gente, enquanto administrador, eu vou me formar em administração, por que eu tenho que bater minha cabeça com economia? É porque tu vais precisar analisar os problemas econômicos para tomar decisão de gestão. É onde tu vai ter que saber o mínimo se tu vai abrir uma filial em determinado bairro, se tu vai comprar um terreno em determinado bairro, se tu vai ter que saber onde a renda é maior para que teu negócio seja mais fácil de operar. Enfim, alguma coisa tu vai ter que saber da rotina econômica para aplicar a tua tal da eficiência no ramo da administração. Beleza? Ok, professor. Obrigado. Então, isso aqui, olha, o objetivo da ciência econômica é analisar os problemas econômicos e formular soluções para resolver, para que, olha, melhore a qualidade de vida. Quando fala em melhorar a qualidade de vida, é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. E a gente precisa melhorar a economia para que melhore essa qualidade de vida, certo? Aí aqui, depois de toda essa volta, eu vou para o começo, que é a origem de economia. Quando a gente fala de economia, que ele diz o seguinte, que é derivado de administração da casa, que no sentido original é administrar a casa, que depois foi associada à administração da coisa pública, que muito na época da filosofia dizia que quem era boa para administrar a casa era a mulher. Aí hoje em dia soa machista, ou soa meio... gera confusão na internet, né, se a gente falar um negócio desse, porque o calendário mudou, as mulheres já alcançaram já um outro patamar, mas falando dessa época, lá de quando era na filosofia, que era a dona de casa, ou a esposa, ou a mulher, que dava conta de olhar para uma lata de leite, e ela olhava, ela só de olhar, ela já calculava pela média de consumo da casa dos filhos que aquela lata de leite vai dar até o final do mês. Às vezes o homem, isso é numa visão machista e antiga, tá? Não vão me dar porrada, porque é a origem aqui do censo, da época que foi criado. Mas, hoje em dia, vale o contrário. Se for o homem que mora só, ou se for o homem que tem esse papel dentro da casa, ele vai conseguir administrar o mantimento da despensa. Se tem feijão, se tem arroz, se tem açúcar. Então, muito lá antigamente, era essa dinâmica que fazia com que, se eu conseguisse administrar bem a minha casa, eu poderia levar isso para a administração pública, baseado na minha dinâmica interna. Aquele costume que faz em casa, o costume que leva para a rua, tá? Entenderam essa dinâmica meio antiga aí, de onde que surgiu? Sim. E aí a gente fala aqui, ó, que a economia é uma ciência que ela é social porque ela estuda como a sociedade decide, escolhe empregar os recursos produtivos, porque é tudo escasso. A gente quer consumir cada vez mais, só que o que é escasso? É a nossa restrição orçamentária, é o nosso salário, é a nossa renda. Então, eu vou ter que decidir. Se eu ganho X, eu vou ter que me virar em cima desse X. Só que por que não é exato? Porque eu posso ser um ser humano que ganhe 2.000 e eu tenho um cartão de crédito que o limite é 1.500. Eu posso ser um ser racional, mas passar o cartão e parcela aí de 10 vezes e ao mesmo tempo, e como acontece com muita gente, tipo, égua, caramba, não vai dar para pagar no final do mês, mas tô nem aí.
eu estava atrás desse produto aqui, eu vou parcelar, vou pagar o mínimo, estou nem vendo. Eu vou me arrastando até chegar ao final do ano e pagar com 10º. Então, isso é um pensamento que a gente pode se dizer que é comum. Quem nunca fez isso? Comprou algo que não podia, né? E aí, por isso que não é uma ciência exata, porque a gente sabe que não vai ter o dinheiro para pagar o cartão e ainda assim a gente compra. A gente sabe que se pagar o mínimo a gente vai levar o farelo pagando juros, mas ainda assim a gente compra e não paga o cartão. Então, a economia é uma ciência social, como está escrito aqui, ó, porque ela estuda como a sociedade decide, escolhe empregar os recursos que ela tem. Aí pode ser produtivo, pode ser mão de obra, pode ser dinheiro, pode ser capital, pode ser terra, pode ser tudo. Mas ela é uma ciência que estuda como nós administramos esse dinheiro. Tipo, é raro a gente conhecer alguém que guarda dinheiro, que tem poupança. A maioria fala, eu recebo dia 5, dia 6, eu não tenho mais nada. Então, a gente vê que na prática, uma minoria consegue ter poupança. Mas a maioria sobrevive. Como? A gente estica, vai esticando o dinheiro, né? Então, não é exato. Tu tem os dados, tem os números, mas a economia é feita por seres humanos. Seres humanos que são demandantes, seres humanos que são ofertantes e seres humanos que são dono da caneta, que são poder público, que estão mexendo na produtividade. Acompanharam o raciocínio? Sim. Sim, professor. Beleza. Então, de novo, a gente precisa lidar com escolha, com escassez, com necessidade, com recursos, com produção e com distribuição. Por isso que no Brasil, a gente tem, quando fala de escolha, exemplo, bora ver aqui alguém que comprou, nesse ano de 2020, alguém que comprou ou uma televisão, ou uma geladeira, ou um celular, ou um ar-condicionado, uma batedeira, um liquidificador. Alguém comprou alguma dessas coisas esse ano? Manuel. Comprou o quê, Manuel? Eu comprei, TV. professor. Qual foi a marca da TV, Manuel? Philips. Aí vamos lá. E a Lindinaura, né? Ela comprou um celular. Qual foi a marca do celular? Para ver se ela coloca aqui. Samsung. O que te fez Comprei escolher notebook, professor. Foi o notebook? Não, quem comprou um Samsung aqui foi a Foi. Lindinaura, né? Por que escolheu o Samsung? Escreve aí. Ou fala. Abre o microfone e fala. Por que Samsung? A mesma coisa o Neto. Ele comprou Philips. Por que comprou Philips? Estava mais em conta. Beleza. Agora, Neto, estava mais em conta, mas tu deve ter colocado várias marcas numa mesma cesta e comparou quantas polegadas, se era HD, se era LED, se era Smart, se era aquilo e colocou, né? Tu fez isso? Fez. Aí tu escolheu a Philips, porque diante daquela cesta de produtos, de opções, a Philips é uma marca confiável, que gera confiança em ti, tá certo? Sim. Por exemplo, tu poderia ter comprado Lenovo ou Lenox, sei lá, uma outra marca. Poderia. Por que tu não comprou? Por causa da durabilidade. Então, quando a gente fala da ciência social, da escolha, da escassez, da necessidade, tu conhece a marca, como ela conhecia a Samsung, era acostumada a usar a Samsung. Então, dado a situação que o Brasil é um país que tem uma população com uma necessidade de comprar, a gente tem um déficit habitacional, um déficit de acessibilidade muito grande, é como falado em português,
Tu não vai pegar o teu rico dinheirinho e vai comprar uma marca sem respaldo, sem ser famosa, sem ter durabilidade, sem tu conhecer a marca. Porque é um produto caro, que provavelmente tu vai ter parcelado, então tu vais, na tua escolha, tu tem uma restrição orçamentária, tu vai colocar uma cesta de opções, uma cesta de produtos, e tu vai colocar aquela marca que vai gerar valor, assim como a Samsung gera, como a Philips gera. Então é muito improvável que tu vá comprar, a não ser que tu esteja bamburrando, tá, com dinheiro sobrando, aí tu viu uma marca desconhecida, aí tu, eu nunca vi essa marca, mas não tô nem vendo. Sou moleque doido, eu vou comprar, se não der certo, ano que vem eu compro outra. Então, tu não vai, provavelmente tu não vai acontecer isso. Por isso que a gente precisa ter o respaldo da durabilidade e a escassez mais eficiente possível, né? A gente, a dificuldade, eu não sei, como eu não estou vendo aqui, vocês não estão com o vídeo aberto, durante muito tempo a Brastemp foi a líder no mercado. Até no comercial dela na televisão, ela falava, eu comprei uma máquina de lavar, comprei uma geladeira. Aí o outro fala assim, eu comprei de outra marca. Ela, não, mas comprou uma geladeira, mas ela não é uma Brastemp. Então a Brastemp, ela tinha uma marca muito forte, ela tem até hoje. Ela Sim. era mais cara, mas o consumidor preferia pagar mais caro por causa da durabilidade, pelo conhecimento da marca. Então, a gente observa que a gente leva em consideração isso também. No futuro, se a gente aumentar o nível de renda, tiver bamburrando, aí compra qualquer coisa. Se não der certo, depois eu troco. Tô nem vendo. Mas, uma probabilidade que a gente não vai comprar. Tanto que os celulares Xing Ling não tiveram vida longa aqui, né? Era baratinho, mas começou a dar bug, começou a dar problema e rasgou do mercado. Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso daqui, né? A ver todos os recursos que são disponíveis. Enfim, a gente encerra por aqui e, assim, eu espero que tenha tirado todas as dúvidas. Se não tiver, mandem no chat, na aula que vem, fale para que a gente retorne e aí a gente vai, enfim, passando adiante. Beleza? Aí daqui a pouquinho o sistema vai salvar, aí a gente já vou deixar na plataforma essa aula gravada, tá bom? Tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Sim, professor. Beleza. Tranquilo, professor. Fechado Obrigado. então, que o Zoom tá aqui falando que vai cair. Então a gente vai se vendo então na próxima aula, tá bom? Ok. Tá bom, professor. Boa noite. Beleza, Boa boa noite. noite. Boa Obrigado. noite. Até a próxima Tchau, aula. tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Deixa eu tirar daqui.